pessoal, sejam todos bem-vindos. Vamos iniciar o nosso curso sobre o tema muito importante dentro do meio corporativo, que é o curso de liderança. Esse tema é muito importante para todas as pessoas, não só no meio empresarial, mas no geral é um assunto que é muito relevante, muito importante. Então vamos começar a nossa aula de hoje. Primeira coisa que surge quando se fala do tema liderança, é saber qual é o conceito, qual é a definição dada para liderança, afinal. Aqui é uma ressalva a ser feita pelo seguinte: não temos como trazer uma definição única, exclusiva e fechada sobre o tema liderança. Há vários estudiosos, várias linhas de pensamento que abordam sobre esse tema. Então, eu gosto muito de trabalhar com o autor, o Robbins, que tem vários livros publicados com um tema muito bem trabalhado, pesquisas que ele realizou no decorrer dos seus estudos. Então, eu acho muito interessante a definição que o Robbins traz em relação à liderança. E aqui, para ilustrar um pouquinho sobre essa ideia, eu trago para vocês o seguinte: essas três palavras que realmente vai nos fazer entender um pouquinho melhor sobre essa ideia de liderar. Então, a ideia principal é que no primeiro momento, alguém com essa aptidão, com essa habilidade, ela tenha, vamos dizer assim, o poder de influenciar o outro. Então, ele vai chamar a atenção, ele vai atrair o outro para alguma situação em específico. Então, influenciar, atrair as pessoas para si, para uma situação específica, uma atividade, enfim. E a partir do momento que ele tem que essa pessoa, esse líder, tem uma equipe, consequentemente, ele vai ter essa habilidade, essa competência, essa responsabilidade, vamos dizer assim, de direcionar, certo? Então, basicamente, liderança é influenciar, atrair e direcionar os, podemos chamar de seguidores, liderados, enfim, voltado aí para o conceito geral de liderança. Outra questão que surge, que é muito recorrente, é referente à seguinte pergunta: qualquer pessoa pode ser líder? E aqui a gente tem situações também, quando falamos baseado em teoria ou situações relacionadas com abordagens referente ao tema liderança, líder, liderar. Então, há controvérsias em relação a opiniões e estudos. Alguns autores vai dizer que ser líder é algo inato, ou seja, a pessoa nasce com aquelas habilidades específicas e a partir daí ela vai colocando em prática dentro do meio empresarial, dentro de uma organização, dentro da função a qual ela exerça. Então, ela já traz isso da sua própria personalidade. Outros autores defendem a ideia de que não necessariamente é algo inato. Ele pode ser desenvolvido no decorrer da vida dessa pessoa. Então, o que nós podemos observar, então, nessa ideia de ser líder, de liderar? Há situações, ou seja, há habilidades que são necessárias e que realmente o líder precisa se apossar de algumas características ou de algumas aptidões que vai te direcionar e que vai te dar esse caminho aí da liderança. Eu trouxe aqui duas palavrinhas aqui que eu acho que na verdade são dois adjetivos, duas características que eu acho que são primordiais para a gente reconhecer aí um líder de fato. Então, a primeira coisa que é interessante de observarmos é: um líder, ele é carismático. Ele é aquela pessoa
flexível, é aquela pessoa que sabe ouvir, é aquela pessoa que está ali para auxiliar, para tentar resolver situações que às vezes sejam conflituosas. Então, é uma pessoa que está aberta ao novo, à inovação, ele está sempre interagindo com os outros. Então, é uma pessoa muito voltada para o coletivo, para as pessoas. E trazendo essa questão do carisma, pensando no coletivo, no outro, uma outra característica muito importante para o líder é a empatia. Ou seja, é se colocar no lugar do outro. Então, como está acontecendo um problema, o profissional, o indivíduo lá, colaborador com baixo desempenho, ou alguma situação muito específica. Então, aquela pessoa com a habilidade para liderança, para liderar, ela tem, de certa forma, esse feeling da empatia. Então, ele vai observar e vai se colocar no lugar do outro, ele vai estar ali aberto a entender de fato qual é a razão, o motivo daquele ocorrido, da situação específica. Então, ele está aberto a essas questões relacionadas à emoção, psicológico. Então, é uma pessoa muito que interage com as situações em específico, tanto de uma maneira individual como de uma maneira coletiva, certo? Então, basicamente é isso. Então, vai ter sim pessoas que nascem com as habilidades e vão ter aquelas que vão desenvolvendo no decorrer da sua vida e serão bons líderes. Vamos dar prosseguimento, então. Aqui, só para a gente poder ter uma noção mais ou menos, eu trouxe uma ideia sobre a diferenciação do gerenciar para o liderar. São coisas diferentes. Quando a gente fala, por exemplo, de um gerente, ou poderíamos dizer um chefe, geralmente essas atividades que são gerenciadas, que são especificamente ali pontuais, o gerente que vai exercer ali essa função. Então, quais são as características específicas do gerente? Ele vai estar sempre controlando, seguindo normas e regras, bem ligado ali ao método que foi estipulado para o desenvolvimento de uma determinada tarefa. A técnica tem que ser aplicada exatamente como ela foi pensada. O período ali em que é executado, que o gerente está direcionando, ou seja, gerenciando aquela atividade, ela é de curto prazo, então não é algo amplo. E como tem essa ideia do método, da técnica, então o que o gerente ele propõe, ele quer que aconteça? Que seja feito do modo certo. Então, se eu tenho um método, se eu tenho uma técnica, ela tem que ser aplicada daquela forma como foi estipulado. Então, é praticamente padronizado. Essa é basicamente as características que dão para a gente a ideia de como é a atuação do gerente. Quando a gente fala do líder, aí o que acontece? O líder ele vai executar as atividades ali referente à proposta, o objetivo, a meta a ser alcançada, porém ele tem um olhar além. Então, o líder, ele vai estar atuando, pensando, focando nas pessoas, ele é espontâneo, então ele está aberto ali ao diálogo, à conversa, a ouvir as ideias, ele tem essa aptidão e essa ideia de pensar no desenvolvimento do outro, no crescimento do outro, não está focado apenas na execução supervisionada e ali o tempo todo observando e fiscalizando, ele confia na sua equipe, então de certa forma essas pessoas elas vão executar as atividades, as suas tarefas de uma forma mais tranquila, porque sabe que o seu líder tem essa confiança. O líder ele pensa no todo, então ele pensa na transformação do ambiente, na transformação das pessoas, no crescimento, no desenvolvimento, no alcance dos objetivos de forma
satisfatória, que seja positiva tanto para a organização quanto para o colaborador. E a ideia que o líder tem é fazer a coisa certa, não necessariamente fazer do modo certo, como é colocado lá para o gerente. No caso do líder, ele quer chegar ao resultado, ele quer chegar à meta. Não necessariamente que a execução tem que ser de um modo específico. Se o resultado será atingido, será satisfatório, vamos fazer a coisa certa. Então, é aquele que está aberto a mudanças se houver necessidade para resultado atingir a excelência de forma mais satisfatória. Às vezes precisa ser mudado no meio do processo. E ele tem esse propósito. Então, o propósito é que não só se obtenha resultados, mas que alcance os objetivos e que todas essas mudanças, transformações vão sendo implementadas ali dentro daquele ambiente e que todos saiam ganhando de uma forma positiva. Então, para finalizar nossa aula de hoje, eu trouxe aqui o conceito basicamente dado pelo autor Biasi em 2017 sobre a questão de liderança, gerência e liderança. Então, ele diz o seguinte, que a gerência é voltada para a administração, ou seja, a gestão de processos que produzem bens, serviços, informações ou qualquer outra coisa de valor. Então, é algo padronizado, é pensado ali para ser executado. No caso da liderança, é o processo de influenciar as atividades de indivíduo ou grupos no alcance de uma meta em determinada situação. Então, existe na liderança a execução da atividade, de produzir alguma coisa, de criar algumas coisas que tem ali a meta a ser cumprido, o objetivo. Só que na liderança pensa além da obtenção desse resultado apenas. Então, a influência do líder dentro do processo de realização dessa atividade, e isso vai acrescentando para os seus colaboradores. Então, essa é a ideia de gerenciar e de liderar. Terminamos por aqui a nossa aula, espero que vocês tenham gostado e aguardem para a nossa próxima aula, dando continuidade ao nosso tema liderança. Muito obrigada!